Amém. Livro de Jó, capítulo 14, verso 7 diz: porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém. Irmãos, o que vemos nesse texto, o que vemos na Bíblia, o que vemos nas misericórdias de Deus, nós vemos o resgate de Deus. Deus te resgatou? Você enxerga o resgate de Deus de uma maneira muito poderosa na sua vida, de maneira que você, olhando para trás, você diz assim: meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus, de onde eu saí? Meu Deus, quem diria? Meu Deus, meu Deus! O resgate de Deus para nós é tremendo. E não vamos entrar em tantos detalhes, irmão, que você poderia dizer assim: meu Deus, como eu tinha plena convicção que lá eu estava no caminho certo, e hoje eu vejo a diferença da água para o vinho. Que mão poderosa tem o nosso Deus, que resgate. Nós éramos convictos, nós éramos os sábios, nós éramos os fortes, nós éramos mais nós, batíamos no peito e dizíamos: não, eu já tenho meu conceito, já tenho a minha ideia. Deus foi lá e nos resgatou, quebrou o nosso conceito, quebrou a nossa ideia, desceu a marreta no vaso de barro, derramou tudo, fez tudo novo. Olha o que você era e o que você é. O resgate de Deus é poderoso. E quando eu vejo esse resgate, irmãos, acredite, nos últimos anos, o que Deus tem feito na minha vida, eu me olho no espelho e digo assim: eu não conheço aquele cara. Acredita no que eu estou te dizendo? Eu olho para a minha vida e me lembro de 20 e poucos anos de idade. Eu olho para a minha vida e passo um filme na minha mente de tudo que eu era, de tudo que eu fazia, de tudo que eu projetei para a minha vida, que não tem nada a ver com o que é hoje. Deus resgata poderosamente. Deus é tremendo. E eu lembro, no começo da conversão, achávamos que tínhamos achado Deus. E hoje? Você quer trocar o Deus de hoje pelo aquele que você pensou que achou antes dentro de igrejas evangélicas? Você entende a diferença do resgate de Deus nas nossas vidas? Que Deus poderoso, que Deus tremendo. Aqui, nós conhecemos bem o livro de Jó, toda aquela situação que ele passa, e Deus deixa esse verso, que já virou até música por aí: porque há esperança para a árvore. Quem é a árvore? É o homem, segundo a Escritura, segundo o Salmo número 1. A árvore é o homem. Há esperança que, se for o quê? Cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ora, até aí, vamos assim dizer, não tem muita novidade. Por quê? Porque quando nós cortamos uma árvore, ela brota de novo. E dizem aqueles que entendem da botânica que ela brota com mais força, não é isso? Está lá a sua raiz, está um pedaço do tronco, ela vai brotar de novo. Não é isso que acontece normalmente? Então até aí não pintou muita novidade. Embora um corte numa árvore é um baque tremendo, é uma queda violenta. E você pode dizer assim: um dia foi assim comigo, só me restou a vida, mas os ramos tinham se ido, os frutos tinham caído, a esperança tinha sido frustrada. Eu olhava em todos os cantos, olhava para a direita, esquerda, e não via esperança, não via nada, mas Deus viu e foi lá e te resgatou. Porque a Escritura já diz: o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você olhou para todos os lados, olhou até para cima e não viu Deus, Ele olhou para baixo e te viu. A ânsia dele em salvar, o amor dele em resgatar, em se revelar. Ele habita em luz inacessível, não temos acesso a Ele, mas nós habitamos em trevas e Ele tem acesso a nós. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Quando Ele quer se manifestar nas nossas trevas, nós contemplamos a sua maravilhosa luz. A Escritura diz: na tua luz vemos a luz. E aqui ele vai dizer, no verso 8: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Agora ficou mais séria a situação. Antes foi cortado o tronco, sobrou raiz, ela ainda tem folha, ainda vai dar o seu jeito, né? Vai subsistir, pode ser até difícil, mas vai dar o seu jeito. Você não vê muitas pessoas vivendo por aí vegetativamente? Pessoas que você olha assim, não sei como é que aquela pessoa consegue ainda estar viva. Não vemos? Claro que vemos. Dá uma passeadinha ali na central do Brasil que você vai ver, a menos de 1 quilômetro daqui. Você passa e vê, dentro de você, você diz assim: meu Deus, como é que aquela pessoa consegue viver ainda? Você olha para o outro lado, tem um cachorro vivendo melhor do que aquela pessoa que está caída ali. Troncos cortados, mas ainda tem raiz. Ainda podem ser resgatados. Porque para Deus não há impossível. Ele ama, e Ele se revela, e Ele se manifesta, Ele resgata. Aqui está dizendo: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Agora acabou. Morreu a raiz. Uma planta que não tem mais raiz pode subsistir? Pode tornar a brotar? Se o pó, se o tronco já virou pó, o que resta mais? Acabou. Será que nós um dia não fomos assim? Sem raiz, sem ramo, sem formosura, sem singeleza, sem nada aprazível. Deus olhando para nós e nos vê o quê? Dignos de morte. Não foi assim que nós estávamos? Blasfemávamos do nome do Senhor, zombávamos dos seus conceitos, dos seus princípios, dos seus ideais, e Ele, ao invés de descer a sua espada para cancelar de vez a nossa existência, Ele desceu para nos revelar o seu grande amor e nos resgatar. E aí vai dizer, no verso 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas. Paulo diz que hoje vemos como enigmas por espelho, mas quando ele se revelar, então veremos face a face. Ao cheiro das águas quer dizer o quê? É a revelação que Deus tem dado ao homem. Esse pouquinho, vamos assim dizer, que Deus tem dado ao homem é o bastante para ele resgatar, para ele redimir, para ele trazer de volta o homem para o seu aconchego, para habitar debaixo das suas asas, para os seus braços. Esse é o cheiro das águas. Um dia o que nós contemplaremos de Deus, nós vamos realmente ver que a vida que levamos nessa terra foi uma vidazinha medíocre, sem sentido, sem lógica. Quando nós chegarmos naquele céu, os que chegarem vão ver um Deus tão tremendo e uma glória tão inefável, tão indeclarável, que vão ver verdadeiramente: eu vivi uma vida medíocre, eu não sou digno nem de estar nesse céu. O que nós contemplamos hoje com o cheiro das águas, nós duvidamos de Deus o tempo todo, nós questionamos os moveres de Deus. Deus fala, usa profetas, a Escritura está aí, o Espírito Santo revelando, mas esse cheiro de águas não tem sido suficiente para nós descortinarmos a nós mesmos e vivermos uma vida séria no altar de Deus. O meu emprego é mais importante que o meu Deus. Tudo ao meu redor, toda a minha necessidade carnal, psíquica,
física, tudo isso é mais importante que Deus. Esse cheiro das águas que nos resgatou, nós não o temos credibilizado suficientemente para sermos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Mas uma coisa é certa, Ele te resgatou. Não resgatou? Resgatou? Claro que resgatou. E como resgatou, quantos aqui dentro já passaram até fome? E hoje Ele vem e diz assim: eu sou o Senhor das provisões. Quantos aqui, meu irmão, já sofreram na mão dos médicos? Quantos com problemas crônicos, caídos como árvore cortada, sem vida, sem fé, sem esperança? Mas Ele vem e diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te cura. Quantos se sentiram desamparados, traumatizados, abandonados por pai, por mãe, abandonados por filho? Quantos feridos na alma? Mas Ele vem e diz: eu sou o Senhor o teu Deus, ainda que a mãe que amamenta o seu filho dele se esqueça, eu, o Senhor, de ti não me esquecerei. Isso que é Deus. Ele resgata-nos em todos os sentidos. Ele vem em busca das nossas carências, das nossas misérias. Ele vai no mais profundo de cada um de nós e nos transforma com o seu resgate glorioso. E antes, desamparados, agora plenamente amparados. Antes duvidávamos, andávamos no mundo dizendo: não sei, estou saindo de casa, não sei se volto, o mundo está em caos. Era aquela preocupação excessiva com o filho, preocupação consigo mesmo. Agora você sabe que sai e volta, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. É o resgate de Deus na nossa vida. Ele te resgatou dos temores do mundo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você conhece o amor de Deus? Conhece mesmo? Se você realmente já conheceu o amor de Deus, você não tem medo de nada. Porque a Escritura diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? A Bíblia diz: justificados, pois, mediante Cristo Jesus, temos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, que importa a guerra do mundo? Que importa as coisas que te rodeiam? Que importa? Deus te resgatou. E como eu lembro e faço questão de lembrar, é a minha força, é o meu combustível. Fomos enganados em tantas coisas, em tantos conceitos, em tantos lugares, e hoje, de onde Deus nos resgatou, ainda tem lá centenas, milhares e milhões sendo enganados exatamente como nós éramos. Então eu penso: Deus me resgatou, para quê? Para resgatar outros. Por isso que a Escritura vai dizer: como o Pai me enviou para te resgatar, eu também te envio para resgatar a outros. O que crê em mim fará as obras que eu faço de resgate, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, para quê? Para resgatar, quebrar prisões, pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do resgate, e o dia da vingança do nosso Deus contra aqueles que não querem o seu resgate. Você é um resgatado de Deus. Valoriza isso. Não esqueça de Israel, ele está lá para nós lembrarmos. O meu povo está sendo destruído, lhe falta conhecimento, não valorizou as coisas que deveriam valorizar. Contudo, você está aí ocupando um lugar que era de outros. Mas outros fracassaram. Deus resgatou você e te levantou para uma obra. Não fracasse também. Quantos de nós
não tínhamos esperanças, não tínhamos expectativas, não tínhamos horizontes, a níveis até profissionais, sem estudo. E hoje você vê que você pode não ter estudo, mas dia a dia vai ter o pão de cada dia, porque Deus está acima do teu estudo. A crise existe no mundo, mas Deus te resgatou do mundo, te comprou com sangue, e aquilo que assola o mundo não assola a igreja de Jesus Cristo. O mundo não tem emprego, o mundo tem portas fechadas, mas Jesus Cristo diz: a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. Ele não precisa do teu estudo para colocar o pão na tua mesa. Isso é que é resgate. Não é um resgate pela metade, não é um resgate sem valor, é um resgate por completo. Ele move céus, terra, mar, te alcança, cumpre a promessa dele na sua vida. As promessas que Deus fez são para os que têm estudo? Não. São para os que são letrados? Não. São para os que estão nas cadeiras das faculdades? Não. A promessa dele é como ele diz em João 11:40, se tu creres, verás a glória de Deus. É o máximo. A glória não está vinculada à sabedoria, a glória não está vinculada a nenhum fator. A glória de Deus está vinculada à fé, e fé está ao alcance de todos, porque é o Espírito Santo que trabalha para gerar em nós a revelação da palavra de Deus. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Onde estava a esperança dela? A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo. Não disse que ela gastou uma parte, disse que ela gastou tudo com os médicos, e ia de mal a pior, ela esperava a morte. Mas ela ouviu alguma coisa de um Jesus de Nazaré que passava pela cidade, e ela encarou no meio de uma multidão e foi lá e disse o quê? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu resgato a minha saúde. Você quer tocar nas vestes nessa noite? Você anseia ter uma saúde perfeita? Você precisa da saúde perfeita? Ela foi lá e tocou, e de uma maneira tão especial que Jesus percebeu logo que alguém estava envolvendo, arrancando dele a virtude, que ele para, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. E contemplou a mulher no canto e disse o quê? Vai, filha, a tua fé te salvou. Tinha outra mulher que há 18 anos estava aprisionada, e Jesus resgatou-a da prisão do diabo. Quando os judeus criticam porque era sábado, e ele diz assim: não convinha libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás trazia cativa. 18 anos, você pode dizer assim: puxa, 18 anos, que tortura, né? Você pode ter se convertido bem depois dos 18, esteve cativo muito mais tempo do que ela. Você hoje reconhece que esteve cativo e Deus te libertou? Você reconhece que foi liberto realmente, que Ele resgatou a tua vida de um lamaçal? Ou você acha que a sua vida sem Cristo era a mesma coisa que é com Cristo? Havia um paralítico no tanque, lá em João capítulo 5, e aquele homem estava lá, 38 anos, que situação terrível. Todos que olhavam para aquele homem, viam o que nele? De esperança. Será que alguém olhava para nós, com 20 e poucos anos, 30 anos, esperava que a nossa vida fosse o quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, os seres humanos olharam para você e disseram assim: aquilo ali não vai dar em nada. Aquilo ali será sempre mais um.
fazendo número na população mundial. E o diabo muitas vezes olhou para você acorrentado com os conceitos e princípios dele e disse assim: esse aqui é apenas mais um. Eu te digo, olha onde você está hoje. Olha o que você está ouvindo hoje. Olha o livro que você tem nas mãos hoje. Olha o espírito que você tem hoje. Olha o sangue que você tem sobre a tua cabeça hoje. Olha a mensagem da cruz que se transformou em loucura para o mundo, mas o que ela é para você. Olha o resgate que Deus fez na tua vida, irmão. Faz o que agora? Se levanta e reina. Triunfa. O preço maior que um ser humano, vamos assim dizer, não vou nem dizer ser humano, o preço maior que alguém poderia pagar pelo teu resgate foi pago. Você daria o teu filho para resgatar alguém? Eu não daria o meu. Se você daria o seu, eu não daria o meu. Deus deu o dele para me resgatar. Eu não daria o meu filho para resgatar ninguém. Eu não sou tão bonzinho assim. Vê o preço do teu resgate. Você suportaria ver o teu filho sentado numa cadeira elétrica, ou com a forca no pescoço, ou na guilhotina, ou lá na cruz, dizendo: papai, por que tu me abandonaste? Você suportaria isso? Eu não suportaria. Ele suportou. Eli, Eli, lama sabachthani. Esse é o preço do teu resgate. É um preço muito alto para nós levarmos uma vidinha medíocre, uma vida de duplo sentido, sem Deus realmente conhecer o nosso coração no altar dele. Nós precisamos transformar o mundo, pelo menos fazer a nossa parte. Se vamos alcançar o mundo inteiro, isso é com Deus, mas que vamos pagar o preço para fazer a nossa parte, isso nós temos que fazer. Deus é o resgatador das nossas vidas. Você lembra o que ele fez com Nabucodonosor? Ele fez Nabucodonosor reinar sobre tudo. Nabucodonosor dominou até Jerusalém, Judá, invadiu tudo. Depois Nabucodonosor chegou lá diante dos jardins suspensos da Babilônia e disse assim: olha o que eu conquistei. Que maravilha que eu fiz, olha o que eu criei. E ele começou que nem Salomão no final da sua vida, e eu isso, eu aquilo outro. De repente vem uma voz do céu e diz assim: ah, foi você mesmo, é? Tu vai comer capim que nem um animal, até reconhecer que os céus reinam. E diz a Bíblia que assim foi com Nabucodonosor. Cresceu pelo, lhe cresceram as unhas, e ele pastava que nem um boi lá no meio do campo. Mas ao final de quanto tempo? 1 ano. Ele levantou os olhos para o céu e deu glória a Deus. E diz a Bíblia que Deus lhe restituiu o seu trono de volta, o resgatou daquela situação animalesca que ele vivia e o colocou de volta no seu trono. Eu quero que você entenda nessa passagem o quanto Deus é poderoso, que permitiu um homem ficar 1 ano afastado do seu trono e depois preservou o seu trono para ele, quando desse glória ao seu nome, voltar lá em triunfo. Que Deus tremendo! Assim é contigo. A Bíblia é a lição. Quando Deus te criou, Ele fez um projeto de glória para a sua vida. Quando você foi concebido no ventre, antes do ventre, Deus traçou um plano para você. Porque Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes que te formasses na madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus olhou para você e disse assim: ali está mais uma profetisa da minha casa. Deus olhou, mais uma levita da minha casa. Mais um que vai impor as mãos e eu vou glorificar o meu nome curando os enfermos. Mais um que vai impor as mãos e eu vou expulsar legiões de demônio e mostrar que o sangue do meu filho tem valor na terra. Mais um que vai glorificar o meu nome, mais um que o meu espírito vai se mover nele sobre a terra. Mas o inimigo arrancou você da estrada e você se tornou que nem Nabucodonosor. Mas hoje nesse lugar Deus te põe no trono de novo.
Assuma agora o teu reino, assuma o teu trono. Reina, existem muitos súditos esperando a tua palavra, a tua direção, a tua administração. Não vai voltar para a tua casa, esquentar simplesmente a barriga num fogão. Não foi só para isso que Deus te chamou. Não acha que quem sustenta a tua vida é o teu salário? Não pensa nisso. Não é verdade isso. Não tinha salário no bolso de Elias quando aquele anjo desceu e pôs a comida diante dele. Os corvos não levaram dinheiro para Elias, levaram comida. Não foi dinheiro que Pedro usou para sair daquela cadeia. Não foi com dinheiro que Jesus Cristo te comprou e te resgatou. Então, lembra da sua vida. Eu faço isso constantemente. Como disse, é o meu combustível. Sabe que você hoje poderia ser um padre? Você diz impossível. Impossível, é? Impossível você dizia ser um crente. Hoje você é, porque Deus te resgatou. Todos zombavam, todos criticavam. Quantas vezes você já disse assim: eu nunca serei um crente? E hoje, vê quanto Deus te amou, que resgate poderoso, que obra tremenda. Quantas missas você rezou e acreditava nisso? Quantos filhos você levou para batizar? Quantas águas bentas você jogou na sua testa? Quantas rosas você levou para casa? Quantas correntes você fez? Quantas campanhas? Quanta idolatria você levou para dentro da sua casa? Quantos alguidares você colocou nas encruzilhadas, nas pedreiras? Quantas velas você acendeu? Olha o que Deus fez contigo. De maneira que hoje, se você pensasse em voltar àquilo, você diria assim: Jesus me mata, não é verdade? Você não prefere a morte do que voltar para aquilo? Olha o resgate de Deus a que ponto desceu. Ele entrou, ele não te resgatou simplesmente de um sofrimento físico, porque você padecia e era zombado de Satanás e de outros, servia de cavalo, etc. Ele não te resgatou só do sofrimento físico, ele te alcançou no espírito, na alma, no entendimento, a sua mente foi liberta. Que preço nós temos? A Escritura diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E o que diz ele? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quantos conceitos religiosos você já viveu? E hoje, você vive somente um: o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, porque esta é a vitória para aqueles que não amam as suas vidas até a morte. Irmãos, o que faremos diante desse resgate é a minha grande pergunta. Desde o começo da minha caminhada, quando a gente reconhece realmente a salvação e o favor de Deus, nós começamos a nos questionar: há um Deus, Ele me fez conhecer a sua palavra, Ele me resgatou, agora resta eu saber o que Ele quer de mim. Não é mais eu perguntar, eu chegar para Ele e dizer o que eu quero dEle. Não, Deus não tem que saber o que eu quero dEle, eu que tenho que saber o que Ele quer de mim. Você quer ouvir nessa noite o que Deus quer de você? Você quer ouvir Deus realmente na sua intimidade? Mas ouvir Deus é para quê? Para obedecer. Que adianta ouvir e ser rebelde? Você pode nesta hora aí na sua intimidade com Deus dizer assim: Deus, pode falar que eu vou ouvir?
Eu reconheço o teu resgate, eu reconheço o preço do sangue de Jesus Cristo, que a humanidade tem pisado e tem negado, mas Ele é a vitória que eu tenho em Ti. Então, irmãos, nessa oportunidade, é hora de nós ouvirmos o que Deus quer de cada um de nós. Ele pode começar aqui, mas vai terminar lá na intimidade do teu quarto. Ele pode começar a trabalhar aqui na sua mente hoje, mas não vai parar enquanto você buscar, porque o tempo todo está escrito: clama a mim e... Se você clama, tem resposta. Ele disse que você é rei e... Então não abra mão. Ele te resgatou para ser um sacerdote. E olha o resgate a que nível foi. Você é descendência de Moisés? Você é descendência de Arão? Você é descendência de Pedro? De Paulo? De Tiago? De João? Ele ignorou a linhagem genealógica, ele ignorou a genealogia, ele ignorou a hereditariedade, ele ignorou tudo. Ele te amou, te valorizou, passou por cima de todos aqueles conceitos primários e agora Ele derrama sobre você o sangue de Jesus Cristo, te resgata e te constitui o máximo sacerdote do Altíssimo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Amém? Então, nessa noite, o que você quer dele? Pergunte para Ele o que Ele quer de você. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.